Nós vamos falar sobre as crenças que mais bloqueiam os relacionamentos. Eu escolhi este tema porque acredito mesmo que as crenças, que eu já vou explicar um pouco mais sobre o que é, as crenças dentro de nós são um dos fatores que mais bloqueia as mulheres nos relacionamentos, que mais contribuem para ter dificuldade nos relacionamentos. E eu acredito mesmo que quando você compreender como essas crenças que você tem a influenciam, quando você começa a identificar as suas crenças, quando você percebe o quanto elas a limitam e quando você começa a se abrir, a se colocar disposta para mudar essas crenças, muitas coisas mudam. As crenças, elas são verdades que nós interiorizamos dentro de nós, são ideias, pensamentos que para nós são verdadeiras e que muitas vezes a gente nem questiona. As crenças, elas são uns óculos, não é? São filtros da realidade. Então, a crença que eu tenho dentro de mim vai filtrar o que eu observo, o que eu reconheço, o que eu atraio e tendencialmente aquilo que eu observo, aquilo que eu me interesso, aquilo que eu capto à minha volta, sempre é aquilo que eu consigo ver através da minha crença. Então, isto nos relacionamentos torna-se particularmente necessário de ser visto, na medida em que se eu tenho crenças limitantes, negativas, em relação aos relacionamentos, ao amor, aos homens, essas crenças são uma verdade para mim e são uns óculos que me vão fazer só atrair aquilo. Essas crenças vão se reforçando e vão se tornando cada vez mais verdadeiras dentro de nós. Então, as crenças têm esse impacto, têm esse papel e esse poder dentro de nós. Nós aprendemos, nós desenvolvemos essas crenças na nossa história, na nossa vida, nas nossas relações, nas primeiras relações, observando os modelos que nós tivemos, olhando para os modelos do nosso pai, da nossa mãe, como foi que eles se relacionaram entre eles, como foi que eles se amaram ou não amaram, como foi que eles me amaram ou não. Enfim, tudo isso, todo esse contexto inicial, precoce, a nossa infância, os modelos dos nossos cuidadores à nossa volta, tudo isso foi construindo essa lente, foi construindo essa verdade de mundo que nós temos e que nos faz ver o mundo dessa forma. Muitas destas ideias que nós acreditamos, elas são interiorizadas de uma maneira automática. Quando a gente aprendeu estas ideias, a gente era muito pequena, na maioria dos casos. Então isso foi feito de uma maneira muito automática, quando a gente tinha ainda um pensamento muito imaturo. E quando assim quando essas crenças estão automáticas, estão pouco conscientes, a gente não percebe às vezes muito bem o impacto que têm, o quanto elas são limitantes, mas é importante a gente então olhar para isto e hoje a ideia é que a gente possa olhar um pouco mais aprofundadamente para isto. A boa notícia é que da mesma forma que a gente aprende estas crenças, estas ideias, nós também as podemos desaprender, também as podemos desconstruir. É natural e é legítimo que você tenha construído determinadas ideias em relação ao amor, aos relacionamentos, quando você era criança. É natural que você, num determinado ambiente, tenha acreditado naquilo quando era criança, sem maturidade, sem recursos. Mas o que não é natural e nem é justo para si hoje é que você, sendo adulta já, que você continua a acreditar nisso, que você continua presa nessas ideias, nessas crenças, nesses modelos que você teve. Então é preciso voltar a esses lugares, olhar para essas memórias, para essas histórias, para essas imagens que você tem dentro de si e atualizar isso, vou trazer isso para a sua realidade de hoje. O importante hoje é que você comece a despertar para isto, para esta reflexão, para este questionamento de o que é que será que eu acredito sobre os relacionamentos, sobre o amor que terá vindo lá da minha história, o que é que será que eu acredito e que possa estar a influenciar, a limitar, a impactar hoje. Vou falar de 5 crenças que são comuns. Primeiro, os relacionamentos fazem sofrer. Muitas mulheres me dizem isto. Eu não estou para isso, para lidar com essa vulnerabilidade.
relacionamentos é dor de cabeça, homens não são confiáveis, os homens não estão disponíveis para relacionamentos sérios, só querem relações físicas e pontuais. Então existe esta ideia comum de que os homens não são confiáveis. Eu não sou merecedora de amor, eu não sou suficientemente boa para ter um amor na minha vida, para ser amada. Uma outra crença é a crença de que eu preciso de agradar para poder ser amada. Eu preciso de me anular, de me calar, de sempre estar no movimento de agradar ao outro para poder ser amada. E ainda há uma outra crença que limita muito as mulheres, que é a crença de que em algum lugar existe alguém à minha espera, que vai aparecer naturalmente na minha vida. Então estas crenças são comuns, eu quis trazer elas hoje para nós olharmos juntas aqui. Então eu quero que a gente olhe para cada uma destas crenças, destas ideias, e que a gente faça um passo a passo, que a gente desconstrua esta verdade, esta ideia, através de um passo a passo que você pode aplicar à sua crença, caso não seja esta, e pode aplicar para todas as suas crenças relacionadas ao amor, aos homens, aos relacionamentos, enfim. É um passo a passo que você pode aplicar para qualquer crença. Primeiro é identificar a crença. O primeiro passo é identificar a crença. O segundo é você procurar ter uma noção da origem desta crença. De onde é que virá isto? Depois é tomar consciência de qual é o impacto emocional, qual é o impacto comportamental também, ou seja, como é que esta crença me faz sentir nos relacionamentos e o que é que ela me faz fazer, que postura é que eu adoto nos relacionamentos por causa desta crença. Depois vem o trabalho de transformar, de mudar, que é questionar essa crença. Será que isto ainda faz sentido hoje? Será que realmente isto que eu acredito é assim mesmo em todas as relações, com todos os parceiros, para todas as pessoas? Então, colocar em questão. Porque, como eu disse há pouco, às vezes isto é tão inconsciente, tão automático, que estas crenças se instalaram dentro de nós que a gente nem questiona, nem vai testar se ela realmente faz sentido hoje ou não. Então é importante que esse seja o primeiro ponto da transformação, você colocar em questão, você questionar se isso ainda faz sentido hoje. Depois de você questionar, o objetivo é que você possa se abrir a uma nova crença, você desenvolver uma outra ideia, construir uma nova verdade em cima dessa. Uma que seja mais real, mais atualizada, mais conectada também com a sua intenção de encontrar o amor na sua vida, de ter um bom relacionamento. E vamos olhar para estes exemplos seguindo este passo a passo, e o objetivo é que você vá observando como é que isso pode ser feito na sua história, nas suas crenças. O primeiro exemplo que eu dei foi que os relacionamentos fazem sofrer. Porquê que esta crença, porquê que ela bloqueia? Porquê que ela é uma das que mais bloqueia os relacionamentos? Porque ninguém quer sofrer. A gente foge de sofrer, a maioria de nós. Então, quem acredita lá no seu inconsciente, lá na sua profundeza emocional, quem acredita mesmo que relacionamentos fazem sofrer, vai fugir do envolvimento, vai fugir do relacionamento, não se vai entregar. Então, muitas vezes eu encontro mulheres que dizem: eu até quero um relacionamento, eu até queria ter uma família, mas eu não consigo, não consigo me interessar, não consigo me envolver. Então, vá olhar lá no fundo de si se não existe uma crença deste tipo que possa estar a prendê-la, a bloqueá-la, a dizer-lhe algo assim. Não, nem penses. Relacionamentos fazem sofrer, não te metas nisso. Às vezes uma mulher entra num relacionamento, começa a conhecer alguém, mas no momento em que começa a sentir uma ponta de interesse, começa a sentir que aquilo vai evoluir, ela desliga, ou ela desinteressa-se, ou ela desaparece. Então, isso é um sinal de alerta. Alguma coisa dentro de si a fez sair da situação, a fez retirar-se, e provavelmente é uma crença deste tipo. Vamos fazer o passo a passo. De onde é que terá vindo esta ideia? Qual é a origem desta verdade?
Não sei no seu caso, mas, por exemplo, muitas mulheres aprendem esta crença quando elas estão na infância e são meninas e olham para a sua mãe, por exemplo, e veem a sua mãe sofrer no relacionamento dela. É um exemplo apenas, mas é uma origem comum. Como é que esta crença impacta em termos emocionais e em termos comportamentais? O impacto provável é que uma mulher que tem esta crença vá com medo para a relação e se desinteresse, não se envolva o suficiente. Como é que ela pode fazer para ela então mudar esta crença? Então ela tem que questionar a crença e perguntar: será que isto é mesmo verdade? Será que todos os relacionamentos de facto fazem sofrer? Será que isto que eu acredito, que os relacionamentos fazem sofrer, é real em todas as relações? Ou será que isso é uma coisa que eu aprendi específica naquele contexto, naquela história, naquela relação que eu observei, mas que hoje já não faz muito sentido? Então, questione. Depois, você pode então começar a criar dentro de si uma nova crença, uma nova ideia. Uma ideia que seja mais realista e também mais apoiante, mais conectada com aquilo que você quer. Então talvez você possa começar a pensar, e quando eu digo pensar é exatamente isso, é desenvolver essa ideia, alimentar uma ideia boa. Por exemplo, existem muitos relacionamentos saudáveis. Nem todos os relacionamentos fazem sofrer, alguns fazem, mas outros não. Existem muitos relacionamentos saudáveis e onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se apoiam, onde as pessoas se tratam bem. E você pode começar a se abrir e dizer e mentalizar: eu estou aberta, eu estou disposta a entrar, a viver num relacionamento saudável, alegre, leve. Você pode começar então a construir esta ideia dentro de si, porque pensar, falar, imaginar são formas de você ir alimentando esta nova ideia, esta nova crença. Além disso, você pode procurar apoio para essa nova crença. Por exemplo, nesta situação, neste exemplo, você pode procurar à sua volta exemplos de relações onde, de facto, as pessoas lhe pareçam bem, lhe pareçam alegres, leves, felizes. Claro, você não vai encontrar uma relação onde isso seja assim o tempo todo, porque não existe. Uma relação, de facto, tem momentos de ativação emocional, de vulnerabilidade, vai ter. Mas também tem muitos momentos e relações onde, na maioria do tempo, as pessoas estão alegres, felizes, leves, saudáveis, numa atitude e numa postura de respeito uma para com a outra. Então começa a olhar à sua volta e começa a procurar esses modelos. Fazer isso é uma forma de você treinar o seu cérebro, a sua visão, é você tirar os óculos antigos, tirar aqueles óculos que lhe dizem que todos fazem sofrer e começar a pôr uns novos óculos. Começar com consciência e com intenção, começar a procurar essas relações saudáveis e vai ver que vai encontrar. Homens não são confiáveis. Se formos procurar a origem, às vezes são pessoas que olharam os seus pais a viver situações de desconfiança, de traição. Às vezes são mulheres que já vivenciaram relacionamentos com alguém e passaram por alguma situação de traição ou de abandono. Então é natural que isso impacte e reforce essa ideia de que parceiros, homens, não são confiáveis. Veja bem, essa crença vai fazer com que você vá para a relação, para uma nova relação, com essa desconfiança. Pode ser até que a pessoa ali à sua frente seja uma ótima pessoa, confiável, segura, mas dentro de si você leva essa desconfiança. Então a desconfiança está dentro de si, não está no outro. Estas mulheres estão sempre alerta. Elas já vão para a relação à espera do primeiro sinal de desconfiança. E às vezes, nesse alerta, ela perde a oportunidade de ver e vivenciar tantas coisas boas que a relação tem. Se eu acho que homens não são confiáveis, o que é que eu vou atrair? Homens não confiáveis. Porque a gente sempre atrai aquilo que a gente tem dentro de nós, ou aquilo que a gente acredita. Quem acredita nisto, questione se isto é mesmo real, desta relação, ou se isso é uma marca da minha história.
Isso é uma marca de um relacionamento anterior ou é uma memória emocional daquilo que eu vivi na minha infância? Esta pessoa aqui à minha frente, que não tem nada a ver com aquilo que já aconteceu na minha história, será que ela é de facto não confiável? Ou será que sou eu que preciso de cuidar, de libertar-me destas marcas de desconfiança para poder ir livre e aberta a uma nova relação? Então é importante se questionar sobre isso e procurar uma nova crença. Então você pode começar a criar dentro de si esta ideia, esta fala, este pensamento, este discurso interno. Eu confio que à minha volta as pessoas são confiáveis. Eu confio cada dia mais em mim, na minha própria capacidade de atrair homens confiáveis. Da mesma maneira que quando a gente pensa negativo, atrai-se, sintoniza-se com isso. Quando a gente pensa algo diferente, positivo, mais conectado com aquilo que a gente quer, a gente também vai atrair isso. Existem muitos homens confiáveis, respeitosas. Recentemente, um amigo meu que casou, e eu sempre lembro dele quando as mulheres dizem-me que não há ninguém confiável, que não há ninguém disponível para um relacionamento sério, que os homens não querem relacionamento. Eu sempre me lembrava desse meu amigo que queria muito um relacionamento, queria muito encontrar alguém. Há tantas queixas por parte das mulheres e haja pessoas assim disponíveis, será que elas não veem? Às vezes não veem, porque essa crença de que as pessoas não são confiáveis, de que os homens não são confiáveis, impedem-nas de ver. Para apoiar esta nova ideia, esta nova crença de que existem sim pessoas confiáveis, homens confiáveis, você pode, por exemplo, fazer um exercício que eu às vezes faço com as mulheres com quem trabalho, que é de elas treinarem o cérebro delas mesmo, treinarem a sua atenção no seu dia a dia para elas focarem e procurarem à sua volta sinais de segurança, sinais de confiança. O que é que nesta pessoa, o que é que neste homem, o que é que me transmite segurança? O que é que me transmite confiança? Talvez o olhar dele, ou talvez a postura dele, ou a fala que ele deu, ou o sorriso, ou a tranquilidade, ou o silêncio. O que é que me transmite confiança e segurança? Faça isso, treine isso com as pessoas à sua volta. Não tem que ser com homens, você pode treinar isso com qualquer pessoa. Até nos ambientes você pode treinar. Qual é o objetivo deste treino? É que você treine o seu cérebro para sair do alerta e para que você comece a treiná-lo para sinais de segurança e confiança. Para você comece a estar aberta para tantas pessoas saudáveis e seguras e confiantes que talvez já estejam à sua volta, mas que você ainda não vê por causa de estar sempre alerta, por causa de ter estas crenças a tapar a sua visão. Não sou suficientemente boa para atrair um parceiro de relacionamento, para ser amada. Então, esta é uma crença comum também e ela revela uma autoestima baixa. Se eu me acho não merecedora, se eu me acho não suficiente, isso já é uma barreira que me coloca numa sintonia com pessoas que vão confirmar isso, que vão realmente também me fazer sentir assim. Esta crença está muito relacionada a infâncias com baixa autoestima, com mulheres que foram meninas não vistas, meninas que não se sentiram vistas pelo seu pai, pela sua mãe, que sentiram que tiveram um trato de indiferença, de desinteresse. Então, pode ser que isso tenha feito elas acreditar que não eram amadas o suficiente, não eram suficientemente boas para ser amadas pelas pessoas à sua volta, e isso ficou como uma verdade para elas. Faz a pessoa muitas vezes ir para um relacionamento carente, com um vazio, com uma insegurança muito grande, e acaba por entrar num relacionamento às vezes a aceitar qualquer coisa, a não colocar a sua voz, a não colocar os seus limites, às vezes em relacionamentos migalha que ficam ali, que se contentam com pouco. Então elas acabam depois por entrar muitas vezes em relacionamentos que vão confirmar essa ideia de que não são suficientemente boas para ser amadas. Muita gente chama-lhe baixa autoestima, mas no fundo, lá no fundo é isso, que existe uma crença que precisa de ser mudada, precisa de ser questionada. Será que eu não sou mesmo merecedora? Por que não?
será que eu não sou mesmo suficientemente boa para ser amada? Por que não? O primeiro pilar do trabalho que eu faço com as mulheres, porque acredito mesmo que é a base, esse entrar em relação consigo mesma, para depois poder ter uma relação séria com alguém. E aqui, no caso concreto desta crença, a pessoa pode realmente começar a se ver com outros olhos, a ver o valor dentro dela. Quanto de coisas ela já vivenciou, já atravessou, já suportou, a força começa a criar uma nova ideia sobre si mesma. E às vezes pode ser que você não acredite muito nessa nova ideia, mas mesmo assim, mentalize-a, pense, fale, eu tenho valor, eu sou merecedora de amar e de ser amada. Eu estou aberta a amar-me para ser amada. Existe um poder muito grande naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente diz a nós mesmas. Da mesma forma que o discurso interno, a fala negativa, a autocrítica funciona para nos deitar abaixo, para nos sentirmos mal, para nos colocarmos em más situações, o contrário também acontece. Quando a gente pensa de uma outra forma, quando a gente pensa com vontade de se valorizar, de se acolher, de se amar, de se aceitar, quando a gente se abre, se disponibiliza para olhar para nós, a gente começa a desenvolver esse amor e naturalmente a atrair pessoas que também vão nos amar. Começa a se olhar no espelho. Há quanto tempo é que você não se olha? Há quanto tempo é que você não se vê verdadeiramente? Você não sente no olhar de si para consigo mesma como é que você está? Como é que eu estou? E quando você olha para si mesma, quando você se olhar a próxima vez que você estiver perante um espelho, faça isso. Olhe-se e sinta-se. E converse consigo mesma. E sinta consigo mesma se é justo para si você dizer essas coisas que você tem dito sobre si mesma, você ser a primeira a se desmerecer, a se achar insuficiente. Será que isso é justo? Ali no olhar de si consigo mesma, procure sorrir para si, procure se acolher, procure dizer-se: puxa, não tenho sido a minha melhor parceira, mas estou disposta a fazer isso agora, estou disposta a entrar num relacionamento comigo mesma. A crença de que eu tenho sempre que agradar, do outro é sempre mais importante, isto é uma crença que vai bloquear um relacionamento. Porque, enfim, talvez você tenha aprendido isso na sua história também. Em algum momento você terá aprendido que tinha que se calar, que tinha que se anular, que o melhor era ficar lá no seu cantinho, dizer sim a tudo. Talvez você tenha aprendido que essa era a forma de você ser vista, de você ser amada, reconhecida, mas hoje já não precisa de ser assim. Hoje você tem a responsabilidade de se retirar desse lugar. Até onde, até quando é que eu vou ficar nesse lugar de submissão, de escondida, de anulada? Isso é justo para mim? Isso faz sentido hoje? Uma mulher anula-se numa relação quando a relação poderia ser tão melhor se ela se colocasse, se ela se mostrasse, se ela contribuísse com quem ela é. Que existe alguém especial à sua espera, que vai aparecer naturalmente. Tenho visto que esta crença tem limitado e tem trazido algum atraso, entre aspas, para muitas mulheres, porque muitas mulheres, acreditando nesta ideia, vão esperando muito tempo na vida até fazer um trabalho interno de se preparar para um relacionamento e de construir o próprio relacionamento. Então eu tenho observado que as mulheres elas vão adiando, acreditando nisto, que em algum momento vai aparecer naturalmente, e vão assim passando, o tempo vai passando e elas vão adiando. E chega ali um ponto que elas percebem que não apareceu. Esta ideia de que alguém especial vai aparecer e vai surgir e você vai saber quem é essa pessoa é uma ideia ilusória, é uma ideia baseada e assente lá nos contos de fadas que nós ouvimos quando éramos meninas. Muitas de nós, eu também já estive nesse lugar até há um tempo, se colocam nesse lugar da mulher adormecida, como a bela adormecida, que ficou adormecida à espera que chegasse o príncipe, lhe desse um beijo e a despertasse para o amor. Não é assim, isso é assim nas histórias, mas na vida real
A pessoa não vai aparecer do nada, naturalmente, assim, de um dia para o outro, não vai bater à sua porta. É preciso que haja um movimento da sua parte. É preciso que haja um trabalho, uma preparação, uma construção daquilo que é a sua parte de responsabilidade na construção do relacionamento que você quer. É preciso ter maturidade e responsabilidade para isto, para fazer a sua parte. E você pode começar a fazer isso agora, independentemente de você ter alguém na sua vida já ou não. Quando você encontrar alguém, é bom que você já esteja preparado, é bom que você já tenha feito esse trabalho, porque pode ser que essa pessoa já tenha feito esse trabalho. Eu sempre brinco que eu e o meu marido, a gente conheceu-se, mas só daí um ano é que a gente se encontrou de facto. Porque quando a gente se conheceu, a primeira vez que a gente se conheceu, a gente estava cada um a fazer o seu trabalho. A gente nem olhou verdadeiramente um para o outro, porque nós estávamos mergulhados nesse trabalho de relação com a gente mesmo, nesse trabalho de preparação, de construção da nossa casa interna, da gente estar preparado para um relacionamento. Esse trabalho de amadurecimento emocional, de preparação emocional. Então, eu estava a fazê-lo, ele estava a fazê-lo. E no momento em que a gente olhou um para o outro verdadeiramente, já minimamente preparados, a relação fluiu e tudo aconteceu de uma forma muito mais rápida até. Então, quando as mulheres acreditam que alguém especial vai aparecer naturalmente, pode ser que sim, que alguém especial vai aparecer naturalmente, mas eu acho que você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. E esse fazer alguma coisa é entrar numa relação consigo mesma, se preparar, construir aquilo que faz parte da sua responsabilidade na construção de um relacionamento, para na hora que você conhecer alguém que também já tenha feito esse trabalho, as coisas darem certo. Quando você está aqui a se preparar, alguém em algum lugar do mundo está a fazer esse movimento também, está a fazer essa preparação do terreno também, para que quando vocês se encontrem possa dar mais certo. Claro que isto é uma coisa inconsciente, as pessoas não pensam isto conscientemente. O problema é que as pessoas vivem num automatismo, numa correria, e às vezes elas nem param para pensar o que é que eu estou a fazer, ou o que é que eu não estou a fazer. É bom que você se questione, será que eu não tenho mesmo nada a fazer? Eu lembro-me que uma das coisas que me fez mudar minha história nos relacionamentos foi quando eu disse assim para mim, com certeza alguma coisa eu posso fazer para mudar isto. Não é possível que não haja nada que eu possa fazer para mudar aqui o meu padrão de relacionamentos e poder ter um relacionamento como tantas pessoas têm. É importante que você tenha esse momento também de dizer, não vou ficar aqui à espera, o que é que eu posso fazer? O que é que eu estou disposta a realmente fazer? Quanto é que vale para mim ter um relacionamento sério na minha vida, um relacionamento de compromisso? Então, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso me comprometer? Vá mentalizando dentro de si algo como eu estou disposta a fazer a minha parte na construção e na preparação de um bom relacionamento. Eu estou aberta a fazer a minha parte e confio que em algum lugar do mundo alguém estará a fazer o mesmo e que um dia a gente vai se encontrar. Talvez isso seja uma crença que a ajuda mais, porque isso vai colocá-la em movimento. Você pode, por exemplo, pensar numa ou duas crenças que para si podem ser as mais impactantes, as que estão a limitar mais. Você pode questionar essa crença e de criar uma nova ideia, um novo pensamento, uma nova crença. Escreva essa nova crença, essa nova ideia. Escreva num post-it e coloque-a aí num lugar onde você possa vê-la, lê-la, passar por ela todos os dias, porque ao fazer isso você vai diariamente, frequentemente, entrar em contacto com essa nova possibilidade, com essa nova realidade. E a gente precisa disso. Quando a gente trabalha com crenças e quer mudar, transformar crenças, o que a gente precisa é de criar novas ideias, novas crenças, soltar o velho e desenvolver o novo, alimentar o novo. E leia, e repita, e mentalize, até que essas novas ideias comecem a ganhar espaço dentro de si. Comecem a ganhar espaço, até que você comece a acreditar nisso e até que à sua volta o seu campo emocional comece a ser diferente e a poder sintonizar pessoas diferentes. Porque quando eu falo disto, da energia, da vibração, da sintonia, eu não estou a falar de nada
transcendente, não estou a falar de nada esotérico, é uma coisa bem real, que é o seguinte: os nossos pensamentos, as nossas emoções têm uma energia. E isso a ciência já prova, existe um instituto que já faz prova disso. Então, o que você pensa e o que você acredita e o que você sente em relação aos homens, aos relacionamentos, enfim, ao seu merecimento de amar e ser amada, tudo isso tem uma energia. E essa energia sente-se à sua volta. Essa energia vai sintonizar-se com energias semelhantes e vai aproximar ou afastar as pessoas. Transforme essa sua energia do que você pensa, do que você sente, para que realmente você possa começar a atrair pessoas mais sintonizadas com aquilo que você quer, que é um relacionamento bom, sério, saudável. Leve isso consigo, leve aquilo que serve para si, reflita, faça e comece esse trabalho. Se você quiser saber mais sobre tudo isto, sobre todos estes pontos, este ponto das crenças é só um ponto no caminho. Se você quiser saber mais sobre o caminho para chegar, para construir, preparar-se para um relacionamento sério, fica aqui junto comigo e até breve.